Desvendando Pedagogiquez. Hoje tem uma convidada muito especial, a diretora do Colégio Favo de Mel, Elizabeth, mais conhecida como Guga, na história dos workshops da ESEF aqui entre nós. Guga, seja muito bem-vinda, obrigado por estar aqui com a gente. Oi, André. Oi, pessoal. Prazer é todo meu. Estou muito feliz de estar participando hoje. E o nosso assunto hoje são os princípios. Talvez você tenha matriculado seu filho na escola e você viu a plaquinha lá, Educação por Princípios, como a gente sempre chamou. Agora nós chamamos AEP, Abordagem Educacional por Princípios. Então, quando você põe o seu filho ali e na escola, às vezes você fica perdido. Então vamos perguntar aqui para a diretora. Guga, qual a melhor maneira de explicar o que são os princípios? Olha, André, eu já explico isso para os pais há bastante tempo e já tentei algumas abordagens, né? Hoje eu gosto de dizer para os pais que uma comparação que tem no livro de filosofia, inclusive do Paul Geri, né? Às vezes os pais gostam de ler, fica aí uma dica de leitura, que ele define princípio e define semente. E depois ele faz essa relação, né? Comparando os princípios da semente. Então, quando os pais vêm para a escola, é tudo diferente realmente de todas as outras escolas. Mas quando a gente fala que nós vamos trabalhar esses princípios como sementes, facilita, porque ele faz a imagem mental ali da sementinha e depois do fruto, né? Então, eu acho que é uma forma bem didática, assim, da família entender. Entendi. Então, os princípios são sementes de verdades que a gente quer que as crianças raciocinem, pensem e desenvolvam, certo? Isso, e por eles serem bíblicos, né? Porque além de sermos uma escola de AEP, Abordagem Educacional por Princípios, usamos a Bíblia, né? Eles são princípios bíblicos. Então, eles são sementes que vão gerar esses frutos eternos, né? Que estão ali na Bíblia também. Além de serem princípios de governo. São várias coisas, mas eu acho que para facilitar, se nós entendermos que são sementes e que são bíblicos, aí depois a parte do governo vai sendo o fruto natural que a família vai vendo ali na prática. Ah, muito bem. Então, olha só. Os princípios, nós não estamos dizendo que nós ensinamos todos os princípios bíblicos, né? Nós ensinamos princípios, alguns princípios bíblicos. Os pais podem descobrir outros. Porque alguém vai falar assim, mas vocês usam só 7. É porque esse 7 que a gente usa tem esse ingrediente que você mencionou. São 7 princípios bíblicos de governo. Muito bem. Sim. Muito legal. Me conta, como você aprendeu sobre princípios? Quando você ouviu? Você estudou aí na Favo de Mel? Como é que foi eu sei que você cresceu nos quintais dos workshops da ESEF. Mas conta um pouco pra gente, como é que foi esse encontro com princípios? Eu não tive esse privilégio, né, André? Porque quando a escola foi fundada, era uma escola de educação infantil e eu tinha 14 anos. Mas eu sempre gostei muito de escola, educação. Bem antes da minha família fundar a escola, eu já tinha essa vontade, né? Os meus pais não eram da área de educação, mas eu, de pequenininha, já dizia que seria professora. Então, a minha família abrir uma escola foi a realização, assim, de um sonho para mim de trabalhar com educação. E aí, eu aprendi indo aos workshops da ESEP, por exemplo, né? Mesmo sendo novinha, a minha mãe me carregava e eu ia ouvindo. Sempre gostei de ler, comecei a estudar, a ler, né? E assim como os pais podem, às vezes, se sentir perdidos ou achando que é muita coisa para aprender de uma vez, eu garanto que é realmente um processo, né? Então, hoje eu ainda não sei tudo, mas eu sei mais devido às leituras que eu faço e principalmente a vivência. Porque por serem princípios bíblicos, nós vamos descobrindo coisas novas sempre que a gente estuda sobre isso, né? Então, não, eu não estudei numa escola de AEP, mas já estou mais tempo nessa vida do que fora dela, né? Então, eu gosto muito, assim, de falar sobre isso. Muito bem. Na sua experiência aí, quando os pais chegam, e mesmo os pais que já estão lidando com os princípios, quais são as maiores dificuldades? Eu acho assim, André, que, primeiro, até uma coisa que a gente ensina os professores, né? Que a gente não precisa ter medo se nós não encontrarmos princípio em tudo, né? Então, às vezes nós vamos treinar os professores, eles... Ai, meu Deus, essa matéria eu não consigo ver qual princípio. Às vezes realmente não tem.
né? Então, às vezes, os pais eles ficam ansiosos porque eles não conseguem achar todos os princípios em tudo, e isso é completamente normal. A gente sempre diz que sempre haverá um princípio naquele conteúdo que ele vai se evidenciar mais. Ali na pesquisa, né? No momento da gente fazer a pesquisa de palavras, a pesquisa bíblica, né? Aí a gente vai raciocinar sobre aquilo e um princípio vai se sobressair. Mas a gente não precisa ter esse medo. Se não encontrar o princípio, seremos reprovados? Não. Né? Então, a gente fala isso para as crianças, para os alunos, mas também é uma boa dica para os pais, né? E aprendendo aos poucos, e pensando sobre isso aos poucos. Eu gosto de brincar que, às vezes, as pessoas que trabalham com EP têm dois tipos de enfermidades, não é? Principismo ou principose. Então, assim, às vezes tem algumas coisas, não é? A gente, por exemplo, estou lembrando aqui do material de língua portuguesa. Você tem gêneros textuais, aí você tem um tweet como gênero textual. Ela vai achar versículo para isso, ou versiculite também, né? Tem gente com versiculite. Vai pegar qualquer versículozinho que der na cabeça. Então, tem coisa que não vai achar mesmo. Você tem que pensar na área maior que o assunto está inserido. Então, nesse caso do tweet, você pensa em comunicação, em uso de palavras. É muito legal isso. E que a nossa ansiedade não é achar princípio toda hora, é trabalhar bem. Então é melhor achar menos e pensar bem e ter mais exemplos do que sair por aí atirando para tudo quanto é lado, né? Muito bom isso que... Tem uma coisa legal também, André, que eu percebo na minha experiência como professora, é que às vezes nós pensamos em um princípio, ou, por exemplo, se a tarefa de casa é para os pais ajudarem as crianças nessa parte do raciocinar, né? Mas, de repente, não, o aluno, ele viu outro, que até para nós professores faz mais sentido, né? Por a palavra ser viva, às vezes nós estamos ali desenvolvendo a inspiração, a pesquisa, e a própria criança fala, não, mas eu pensei nesse outro princípio que eu acho que se encaixa melhor aqui. E isso é muito legal, né? Que torna as nossas escolas ambientes de aprendizagem ativa, verdadeira e viva, né? Então, nunca vai vir o princípio estabelecido e ele será para sempre, né? A gente pode criar novas formas de pensar sobre isso, né? Isso é muito, muito legal, muito bom. E acho que o aluno precisa ter abertura, que às vezes ele vai acertar, às vezes ele vai errar. Às vezes o que ele pensou sobre o princípio está certo, mas não se encaixa naquele assunto. Mas não vai morrer se pensar errado uma vez, não tem problema, né? O orienta e corrige isso. Vamos falar um pouquinho sobre material. Então vamos lá. Como você se sente? Você é diretora, mas é professora também. Então agora eu vou deixar a diretora sentada na cadeirinha e vou perguntar para a professora. Quando você está lidando com o material sugere princípios. Você se sente engessada? Como você se relaciona com as sugestões que um eventual material traz, por exemplo? Eu acho legal quando o material traz, porque às vezes a gente não teve aquele raciocínio que o autor, que é uma pessoa que tem uma cosmovisão bem estabelecida, ele pensou sobre aquilo, né? Ele buscou nas pesquisas dele também. Então, eu acho que esses princípios que vêm no material, eles norteiam a aula, ali, o nosso planejamento da aula. E muitas vezes eles fazem o sentido que nós queremos mesmo dar, né? Mas eu sempre gosto de abrir para os alunos, né? Então, por exemplo, eu sou professora de português no Fundi 2. Então, às vezes o material traz 3 princípios, 2, e eu sempre pergunto, pessoal, além destes, qual mais a gente poderia aplicar aqui, né? Para fazer também os alunos pensarem, né, sobre outros princípios e se eles têm aplicabilidade ali. Mas eu acho que é muito bom o livro trazer, né, os materiais, porque eles nos ajudam, né? Já que são muitos tópicos para nós pesquisarmos, né? E pensarmos os princípios. E pensando também nos novos professores, né? Que às vezes eu também treino professores aqui na minha escola, ou visito escolas, e daí o professor, ele sente segurança por saber que é alguém que já domina, né? Completamente, trabalhou naquele material e aplicou, então, aquele princípio ali. Muito bom. Então, tem outra pergunta sobre material que às vezes talvez pode ajudar os pais.
Bom, a escola adota o material, mas a escola tem o seu próprio planejamento, certo? O material não é o planejamento da escola. Então, como você vê essa questão? De vez em quando o professor escolhe não fazer um exercício do livro porque ele teve uma outra ideia e tem uma outra proposta. Você trabalha com esse tipo de opção? Quando você trabalha, como é que você orienta os pais? Como que os pais podem ficar sossegados com isso? Eu sempre falo, né, André, é exatamente um princípio, né, que é o princípio da individualidade, né? Por exemplo, somos escolas alicerces, mas somos diversas, variadas, com perfis diferentes de professores, né? Então, eu acho que não seguir tudo, muitas vezes, pode também acontecer, né? Então, o pai que chega, ele tem que entender que o material, eu uso a palavra material de apoio. Apesar de ele ser completo, ele está aí para apoiar o desenvolvimento daqueles conteúdos. Mas ele não é necessariamente tudo que o aluno tem, né? Eu brinco assim, se o professor esquecer o livro, ele tem que dar aquela aula, né? E precisa ser uma aula de AEP. Não necessariamente como está no livro, porque eu acho que isso é uma das coisas que nos distinguem, né, André? Porque eu já trabalhei com sistemas fechados de ensino, e daí você não consegue sair. Você sai um pouquinho, você se perde, os alunos se perdem também. Mas a forma como o material de AEP é feito nas pesquisas 4 passos, ele dá essa liberdade, né? E cada turma tem uma individualidade. Por exemplo, eu tenho uma turma que ela é multisseriada aqui. Então, eu percebo que por o material ser escrito de uma forma que as 4 séries do Fundo 2 conversam entre si, eu desenvolvi algumas atividades em conjunto, não necessariamente do livro, mas ali no primeiro capítulo ali que fala sobre cosmovisão, né, na unidade 1, capítulo 1 e 2. Então, deu pra gente fazer atividades mais práticas, pra gente desenvolver cosmovisão cristã de linguagem em 2 turmas, né? Por quê? Porque a gente não tá preso ao livro, a gente pode usar o livro como base, mas trabalhar de forma livre, né? É isso mesmo. Um dos diferenciais de uma abordagem como a EP é tanto as séries se conversarem, quanto as disciplinas se conversarem. Então, é estranho você pensar num universo de educação por princípios que história não conversa com língua portuguesa, que não conversa com geografia, eventualmente matemática, porque para calcular os séculos tem que fazer uma conta simples, mas envolve um processo assim. Então, muito interessante isso que você falou. E, de fato, o material, algumas vezes, de propósito, ele tem essas intersecções. Facilitar intercâmbio, facilitar a oportunidade de serviço de uma turma para outra, algumas coisas que a escola também pode criar. Acho muito importante isso, porque a gente vai tentar ajudar os pais, aqueles que estão ouvindo a gente agora, a estabelecer uma relação melhor com esse material, confiando que o melhor uso dele nem sempre é usar tudo que se propõe. Até porque a gente não consegue atender a realidade de todas as escolas tão diferentes como são. Sim, esses dias eu precisei faltar a aula e eu pedi para a professora de história me substituir. E bem ali no capítulo que nós estávamos, tinha uma atividade interdisciplinar com história. Então eu falei para ela, então você trabalha essa parte, né, de língua portuguesa e já faz essa outra pesquisa com eles, porque aí a professora de história, né, falando com mais propriedade, daí eles gostaram muito, foi bem legal, porque ela trouxe, assim, todo o conhecimento que ela tinha para a aula de língua portuguesa, né, então isso é muito real. Então, assim, os pais, eles não precisam se assustar, né, às vezes as coisas têm nomes diferentes, né, André? Eu falo que até no nosso jeito, assim, no dia a dia, é importante a gente usar um vocabulário que não é um crentez, mas é próprio da nossa metodologia, e aos poucos os pais vão assimilando e falando como nós, né? Assim, usando mesmo os princípios, né? Por exemplo, na educação infantil, a gente costuma falar para as crianças, todos agora precisam autogovernar-se ou governar as perninhas, a boquinha. E aí, de repente, todo mundo está usando essa palavra ao invés de usar outra, né? Então, às vezes assusta um pouco muitos nomes novos, mas no final, gente, o fruto vale muito a pena, assim, e é muito maravilhoso toda a riqueza que a EP pode nos oferecer. Muito bom.
Onde os pais podem aprender mais? Você já citou uma dica aí, o livro do Paul Thiele, Educação por Princípios e Ensino e Aprendizagem, né? Mas tem alguma outra literatura que você indica? A sua escola, por exemplo, faz algum evento com pais? Como que é esse universo? Só para a gente conversar um pouco sobre isso. Eu acho muito, assim, legal, uma coisa que eu incentivo muitos pais daqui, André, é eles estudarem junto com os filhos, né? Estabelecer uma rotina diária, né? Todos nós somos muito atarefados, né? Eu e o André, que eu diga, nós temos rotinas exaustivas, é muita coisa para fazer. Mas os filhos, eles são a herança que o Senhor entregou aos pais. Então, em 24 horas, precisa dar tempo de separar uma hora para sentar com o filho, né? Porque a gente aprende muito, André. Eu estudei letras, estudei pedagogia, usei outros materiais. E esse ano eu tenho aprendido ao estudar os materiais que eu vou dar às aulas. Por conta da organização, né? Que eles veem, assim, e por eles serem materiais mais, assim, profundos sobre aquele assunto. Então, se você pega o seu filho uma hora por dia, senta com ele, vai ler os textos, as pesquisas, fazer as lições, junto com ele, você vai aprendendo também, né? E outras oportunidades, né? Como os workshops da ESTEP, teremos a modalidade online, inclusive, que às vezes os pais não podem ir, mas é legal para aprender. A literatura da ESTEP, que hoje, assim, é muito completa, né? Quando minha mãe abriu a escola, era tudo muito precário, era um xerox de apostila, fitas cassete. Hoje não, hoje a ESTEP tem os livros prontos, publicados, né? Os cursos, né? E os encontros de pais. Eu acho que é legal os pais mostrarem para a escola que eles têm interesse em aprender essas coisas, né? Então, os encontros com os pais, seja no início da reunião de pais, seja no encontro de escola de pais, né? Aqui nós fizemos por vários anos as escolas de pais. Este ano a gente está querendo retomar, depois da pandemia a gente deu uma parada. Mas estamos querendo retomar porque recebemos muitos alunos novos. E para ensinar mesmo, né? Para os pais todas essas ferramentas, toda a abordagem que ela tem, como ela funciona. Mas os pais que gostam de ler, eu acho que os livros é o melhor meio, né? Uma coisa legal agora, de pai para pai, né? Aqui, entre o real e o ideal, a gente faz alguma coisa. Porque às vezes o pai fica assim, eu não vou conseguir estudar todas as matérias, e acaba não estudando nenhuma. Então, assim, se não dá tempo de acompanhar tudo por alguma razão, acompanha alguma coisa. Se não tem 2 horas por dia, faz 1 hora, né? Mas naquela 1 hora que você tiver, faz o que conseguir para ajudar. Já é melhor do que não fazer nada. Às vezes eu sinto que como pai eu fico assim, não vou fazer não porque é só 20 minutos. Mas aqueles 20 minutos vai fazer a diferença e é maior do que se eu não acompanhar nada da vida do que o filho está falando. Muito bem. E pensando... Ai, desculpa, André. Pode falar. Pensando mais, assim, nos mais velhos, né? Porque às vezes eu tô com a cabeça muito no fundo de 2 por ser a turma que eu estou ali mesmo, né? Não como diretora, mas como professora. Às vezes os pais também pensam, mas o meu filho, ele já tem 14 anos, 13 anos, né? Mas, assim, eles ainda precisam, faz diferença, né? Eu tenho, assim, claramente na minha mente os alunos que os pais acompanham, como eles são, como eles se desenvolvem, e os que os pais abandonaram achando que eles já são adultos, né? Que eles não são. Então, às vezes, eles vão crescendo, aí o pai fala, agora não precisa mais. Sim, precisa, mesmo que seja pouco tempo, né? Alguns minutos por dia, perguntar, querer saber como tá funcionando, como tá indo, né? Eu acho que para criança, para adolescente, faz muita diferença, né? Os pais assumirem uma postura assim, eu escolhi essa escola para você, né, André? Porque nós somos muito diferentes e a tendência é cada vez ficarmos mais diferentes de tudo que se vê. Então, quando o aluno, tem aluno meu, adolescente, que ele fala assim, por mim, eu queria sair, porque tá muito difícil, mas isso não é uma possibilidade na minha família, né? Porque os pais assumiram aquela posição. Você vai estudar no lugar que nós achamos que é o melhor para você, né? Então, esse tipo de confiança, ele molda, inclusive, a formação humana, pessoal da criança, né? Muito bom. É muito importante para a escola
que os pais confiem. E se tem alguma coisa que está algo escuro, esclareça. Mas nunca manter com desconfiança no coração. Sim. Isso é muito importante. Muito bem, nem parece, mas já estamos chegando no final do nosso podcast. Muito obrigado, Guga, por esse tempo aqui. Você quer deixar uma palavra de incentivo, de despedida para os nossos pais? Eu queria só dizer que, da mesma forma que a gente compara, né, os princípios com as sementes, os frutos são bons, né? Os frutos são doces, né, André? Então, quando a criança fica muitos anos na escola, a gente consegue ver ali o comecinho da frutificação, né? E é uma forma do Senhor nos dizer, eu estou nisso, né? Continuem insistindo que isso está no meu coração, está na minha agenda, é isso que eu quero para as crianças. Então, na hora que ficar muito difícil, pai, lembrem-se que toda semente gera um fruto, né? E que os frutos da EP, a gente garante que são frutos eternos e que compensam e que geram alegria. Muito bom. Obrigado, Guga. Deus abençoe você. Eu que agradeço, André. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não percam o nosso próximo episódio. Todo mês, um novo episódio do podcast Desvendando um Pedagogic Case com vocês. Até mais.